Vamos lá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estão bem? Vamos lá, pessoal, vamos começar a aula de hoje. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos dar sequência aqui na lei de Newton da viscosidade, tá bom? Então, na última aula, nós vimos a definição da lei de Newton da viscosidade, né? E começamos ali a trabalhar com exercícios, né? Envolvendo a lei de Newton da viscosidade, tá? Então, hoje, pessoal, nós vamos trabalhar aqui mais exercícios envolvendo aí a lei de Newton da viscosidade, né? Então, dependendo aí conforme for aí o nosso desenvolvimento hoje, tá? Pode ser que a gente feche esse tema, né? Lei de Newton da viscosidade, aí na próxima aula comece a trabalhar aí com os conceitos de vazão, né? Outros, agregando aí mais conteúdo aí às aulas, tá bom? Mas vamos ver como é que fica aí até o final da aula de hoje, tá? Pessoal, agora há pouco eu coloquei esse arquivo lá para vocês, lá no Teams, tá? Então, ele está lá com esse nome, aula 4, Lei de Newton da Viscosidade e Exercícios, tá bom? Tudo bem? Bom, vamos começar então. Pessoal, hoje nós vamos iniciar aqui, ó, com o exercício 5, tá? Que está aí na página 22 da apostila de fenômenos de transporte, tá bom? Alexandre, infelizmente perdeu, hein? Perdeu bastante coisa, Alexandre, mas vamos lá, nos exercícios de hoje, dá para recuperar boa parte aí do que você perdeu, tá bom? Tudo bem? Bom, vamos lá então, pessoal, vamos começar aqui então a aula de hoje. Vamos começar aqui, ó, a partir do exercício 5, tá? Tá aqui na página 22, tá? Para quem está acompanhando aí com a apostila, na apostila de fenômenos de transporte, tá ok? Bom, pessoal, o exercício 5, então ele diz assim, uma placa retangular com dimensões 1 metro por 0,8 metros, né, e massa de 4 quilogramas, desliza sobre um plano inclinado com velocidade constante de 1 metro por segundo, tá? Entre a placa e o plano inclinado, existe uma película de óleo de 1 milímetro de espessura, ok? Aí ele pede, né? Determine a viscosidade absoluta do óleo e a força de cisalhamento. Tudo bem? Bom, pessoal, então vamos lá. Ele diz aqui, nós temos aí essa placa, né? Ele diz aí as dimensões da placa, 1 metro por 0,8 metros. Ele diz aí, pessoal, que a placa ela tem aqui uma massa de 4 quilogramas, ok? E ela está deslizando aí sobre esse plano inclinado, né? Onde esse plano, ele forma aí um ângulo de 20 graus em relação à horizontal, não é isso? Aí ele diz, né, pessoal, que entre a placa e o plano inclinado, nós temos aí uma película de óleo, onde ele fala que ela tem 1 milímetro de espessura, tá ok? E nessas condições ele quer saber o valor, né? Qual a viscosidade absoluta desse óleo, tá? E quando a placa ela desce aí, se movimenta com
com essa velocidade constante de 1 metro por segundo, ele quer saber, né, qual é o valor da força de cisalhamento a qual estará submetida esse fluido. Tudo bem? Ok? Bom, pessoal, é o seguinte, nesse exercício, nós trabalhamos muito aí na semana passada, né, quando nós temos aí essa camada de fluido com o conceito lá da tensão de cisalhamento, né, onde nós vimos que a tensão de cisalhamento nós podemos determinar aqui de duas maneiras, né, ou ela pode ser dada pela razão, força de cisalhamento sobre a área da superfície de contato, né, ou ela pode ser dada através da aplicação aí da lei de Newton da viscosidade, como sendo o produto, né, da viscosidade absoluta, né, vezes a razão, velocidade, dividido pela espessura da camada de fluido. Tudo bem? Bom, pessoal, esse exercício aqui, começar aplicando a lei de Newton da viscosidade está um pouco complicado, né? Porque, se nós lembrarmos, pela lei de Newton da viscosidade, nós temos tensão de cisalhamento é igual viscosidade absoluta, né, vezes a velocidade da placa móvel, né, dividido pela espessura da camada de fluido. Se nós olharmos aqui nos dados, tudo bem, a espessura ele deu, né, é 1 milímetro, ele deu aqui a velocidade da placa móvel, é 1 metro por segundo, porém, pessoal, falta um detalhe aqui, ó, onde uma das incógnitas, né, que é a viscosidade absoluta do óleo. Então, se eu tentar aplicar a lei de Newton da viscosidade aqui diretamente, fica complicado, por quê? Como é que eu vou achar a tensão de cisalhamento? Eu não tenho nem a força de cisalhamento, que é uma incógnita, e nem a viscosidade absoluta do óleo, que seria o outro caminho aqui pela lei de Newton da viscosidade. Então, esse início, ele está meio complicado, tá? Então, pessoal, nesses casos, o que nós precisaremos fazer? Qual seria a outra saída? Observem que uma das incógnitas é a força de cisalhamento, tá? Então, pessoal, nesse caso, como nós não temos condições nesse momento de aplicar a lei de Newton da viscosidade, tá? Então, uma saída aqui seria o quê, ó? Fazer a análise das forças que estão atuando sobre essa placa. Tudo bem? Então, um primeiro passo aqui seria o quê? Fazer a análise de forças. Tudo bem? Tá? Então, pessoal, quando nós olhamos aqui, né, para essa placa, o que nós temos que lembrar, né? Lembrem que dois vetores, né, dois vetores perpendiculares entre si, ou seja, dois vetores ortogonais, eles definem um plano, né? Vocês estão estudando aí esse semestre, né, a parte de geometria analítica. Então, observem, pessoal, se dois vetores definem um plano, então nós podemos, usando o conceito de que os vetores são livres no plano, os vetores são livres no espaço, nós temos condições aqui de definir um plano aqui que eu estou chamando de XY. Tá? Como é que eu posso definir esse plano, né, para facilitar a nossa análise de forças, pessoal? Lembra o seguinte, eu posso aqui, ó, definir aqui o eixo X, estou definindo ele aqui, ó, numa direção que é aqui a mesma direção definida pelo plano inclinado, né? Então, se eu olhar aqui o meu eixo X, ele está paralelo ao plano inclinado, tá? E nós podemos definir aqui o eixo Y, onde o eixo Y ele estará aqui posicionado
perpendicular ao plano inclinado. Então, observem, pessoal, que os eixos x e y definidos aqui nesse plano inclinado, observem que eles são perpendiculares entre si. Então, quer dizer, lembrem que dois vetores perpendiculares ou ortogonais entre si, eles definem um plano. Agora, por que eu vou defini-los aqui, pessoal, x e y? Simplesmente, pessoal, para facilitar a nossa análise de forças, tá? Porque quando eu coloco o eixo x aqui, o que acontece com a força de cisalhamento, pessoal? Se nós olharmos aqui, o vetor velocidade aponta o quê? Que a placa está descendo. Lembrem, pessoal, que essa força de cisalhamento, ela também é chamada de força de resistência viscosa. Lembrem que ela é uma força, né, que surge devido ao atrito interno entre as camadas de fluido. Tudo bem? Então, quando essa placa ela tende aqui a deslizar para baixo, surge aqui entre as camadas do fluido essa força de cisalhamento, ou também conhecida aqui como força de resistência viscosa, né? Se opondo aí ao movimento dessa placa. Tudo bem? O que nós temos que lembrar, pessoal? A força-peso. O comportamento da força-peso, esse não muda, né? Como é que se comporta a força-peso? Pessoal, vamos lembrar. A direção de atuação da força-peso. A direção é sempre vertical, tá ok? E o sentido da força-peso é sempre para baixo, né? Então, a força-peso atua sempre na direção vertical e o sentido é para baixo. Tudo bem? Pessoal, aqui eu acabei não colocando que ela não vai interferir na nossa análise, né? Mas por se tratar aí do plano inclinado, né? Nós teríamos aqui também a presença da força de reação normal aqui, perpendicular a esse plano de apoio, tá? É que, como vocês vão ver daqui a pouco, nós vamos fazer análise de forças, ela vai acabar não interferindo, tá, na nossa análise de forças, tá bom? Então, por isso que eu acabei não desenhando, né? Mas teríamos também a presença aí da força de reação normal, tudo bem? Tá? Então, pessoal, o que acontece aqui? Vou colocar esse gráfico aqui do lado para melhorar aqui e facilitar a nossa análise, ó. Então, nós teríamos esse plano aqui XY, ele só está rotacionado aqui para ficar mais fácil a nossa análise, tá ok? Sim, Ivan me pergunta, né, se esse G seria força-peso. Isso, Ivan. Ivan, entenda o seguinte, ó, aqui em fluidos, nós vamos usar a letra G maiúscula para representar a força-peso, tá? Por quê, pessoal? Vocês estão acostumados, né, a trabalhar com a força-peso utilizando a letra P maiúscula. Mas tomem cuidado, pessoal, que aqui em fluidos, a letra P maiúscula, ou ela será usada para pressão, ou para a unidade lá da viscosidade absoluta no sistema CGS, né, que é o Poise, que nós vimos lá na semana passada. Então, pessoal, para não confundir aí a força-peso com pressão, então, a letra G maiúscula, tá, será utilizada aqui para representar a força-peso. Tudo bem? Tá ok? Então, pessoal, o que acontece aqui, ó? Se nós olharmos aqui no gráfico, então nós temos aqui a força de cisalhamento, né, junto aqui ao eixo X, né, atuando em sentido contrário aí ao vetor velocidade, e a força-peso, né? O que acontece aqui com a força-peso, pessoal? Só que a força-peso, como nós posicionamos aqui o eixo Y perpendicular aqui ao plano de apoio, então o eixo Y, ele
quando nós estamos acostumados, né, a desenhar sempre o eixo Y na vertical, né? Então, para ele ficar aqui perpendicular ao plano de apoio, então o que que nós fizemos aqui? Nós rotacionamos aqui o eixo Y, né? Mas rotacionou quanto, pessoal? Olha lá, ó, os 20 graus, o mesmo ângulo do plano inclinado, né? Uma vez que o eixo Y está sendo definido aqui, perpendicular aqui ao plano inclinado. Tudo bem? Então, pessoal, como a força-peso ela não muda seu comportamento, ela é sempre vertical para baixo, então, em relação a esse eixo Y aqui, ó, definido sobre o plano inclinado, a força-peso ela acaba ficando aqui inclinada de 20 graus. Né? Agora, o que, que nós temos que lembrar, né, pessoal? Quando nós vamos fazer aqui análise de forças, na verdade, nós não trabalhamos diretamente, né, com a força inclinada, né, mas sim com as suas componentes. Tá? Por quê? Lembrem que nós só podemos somar forças que tenham a mesma direção. Então, quando a força G aqui, né, a força peso, ela está inclinada aqui em relação a esse eixo Y de 20 graus, então, na hora que nós formos fazer a somatória de forças em X, o que que nós teremos aqui? Nós teremos junto ao eixo X uma componente dessa força-peso, que eu estou chamando aqui de Gx, né? Se eu for fazer a análise aqui no eixo Y, então nós temos uma componente da força-peso atuando na direção desse eixo Y, que eu estou chamando aqui de Gy, tá? Agora, o que que nós temos que lembrar, pessoal? Quando nós vamos trabalhar com essas componentes, nós temos que lembrar da trigonometria. Tudo bem? Então, lembrem que das relações métricas, né, do triângulo retângulo, o seno e o cosseno, né, de um ângulo θ. Observe o seguinte, pessoal, quando nós olhamos aqui junto ao ângulo de 20 graus, nós teríamos aqui, ó, se formarmos o triângulo GY, GX e a força-peso aqui, G, então nós teríamos aqui, ó, o GY sendo o cateto adjacente ao ângulo de 20 graus, o GX sendo aqui o cateto oposto ao ângulo de 20 graus, e o vetor aqui representando a força-peso sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? Então, lembrem, pessoal, se nós formos aqui estudar a componente Gx, observem que a componente Gx, ela é oposta, né? Se eu pensar aqui no triângulo retângulo, né? Ela seria o cateto oposto ao ângulo de 20. Ou seja, vamos lembrar, pessoal, pelas relações métricas, nós temos que o seno de um ângulo qualquer, ele pode ser dado pela razão, né? Do cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, o cateto oposto ao ângulo de 20 seria a componente Gx, e a hipotenusa desse triângulo é a força-peso, né? Então, a componente Gx aqui poderá ser dada pelo produto G seno de 20, tá? Já a componente Y, ela seria o quê? O cateto adjacente ao ângulo de 20 graus. Lembrem, pessoal, pensando aí no triângulo retângulo, nós temos que o cosseno de um ângulo θ, ele é igual à razão, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? Então, como GY é o cateto adjacente ao ângulo de 20, então essa componente GY, ela pode ser dada pelo produto, G vezes o cosseno de 20 graus. Tudo bem? Agora, pessoal, entenda o seguinte, fala, poxa, professor, mas eu não lembro dessas relações métricas. Como é que eu faço? Tem aí um macete aí que eu posso usar?
que me ajuda aí na hora de montar essas componentes e aí facilita um pouco? Pessoal, tem um macete aqui que eu costumo usar, não sei se vocês já estão usando, que é o seguinte, ó. Vou pensar aqui na componente GY primeiro, tá bom? Quando você olha aqui para o diagrama de forças, vamos olhar para a componente GY. Olha lá, ó, a que está na direção vertical aqui. Pessoal, olhando ali no desenho, a componente GY, o ângulo de 20 graus, está desenhado aqui, não está? Então, quer dizer, essa componente GY, ela está junto ao ângulo de 20 graus, não é isso? Ou seja, ela está o quê? Encostando nesse ângulo de 20. Olha lá no meu desenho, ó. Ah, ela encostou no ângulo de... Encostou, olha lá, pessoal. Se ela encostou, a função é o cosseno de 20 graus. Agora, e a GX? Pessoal, quando eu olho a GX aqui, ó, entre a GX e esse vetor verdinho aqui, ó, o vetor força-peso, pessoal, no nosso desenho, essa GX aqui está com ângulo ou sem ângulo aqui no desenho, hein? Entre GX e G. Estamos sem o ângulo desenhado aqui? Olha que interessante. Sem, então a função é sem o ângulo, seno de 20 graus. Então, observe, pessoal, puxa, eu não lembro as relações métricas, e agora? Como é que eu faço? Lembrem, pessoal, se estiver com o ângulo encostando no ângulo, olha lá, pessoal, a função é o cosseno de 20. Ah, no meu desenho está sem ângulo. Puxa vida, sem o ângulo, então a função é seno de 20 graus. Olha lá, pessoal. Puxa vida, não lembra as relações métricas? Tudo bem. Lembra desse macete, pessoal? Olha para o desenho. Tá? Olha para o seu diagrama de forças. Ah, está com o ângulo. Olha o com o ângulo, a função é cosseno de 20. Ah, no meu desenho está sem ângulo. Ah, sem ângulo, então a função é seno de 20 graus. Olha aí, pessoal, facilita. Né? Caso eu não lembre aí das relações métricas, seno, cosseno, quem é o cateto adjacente, quem é o cateto oposto. Olha lá, pessoal, dá para usar aqui essa dica, hein? Facilita bastante, hein? Tudo bem? Tranquilo? Daniel, nós começamos agora, tá, Daniel? Esse aqui é o primeiro exercício, estamos na análise de forças aqui na primeira parte, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvida aqui nesse diagrama de forças? Tranquilo? Com ângulo, sem ângulo, seno de 20, cosseno de 20, tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, então é o seguinte. Então, nessa nossa análise de forças, o que dá para definir aí, ó? Já dá para calcular quem, ó? Uma das incógnitas que ele pediu aqui, não é, ó? O que ele pediu? Ó, a força de cisalhamento. Olha lá, pela análise de forças, o que nós temos aqui, ó? Dá para fazer a análise de forças no eixo X, não dá? Olha lá, nós temos aqui Gx, a componente X da força-peso, nós temos a força de cisalhamento. Olha aí, pessoal, vamos lá fazer essa análise de forças? Olha aí, pessoal, então... Ó, então vamos lá. Pessoal, primeira coisa, o que nós temos que lembrar? O bloco está em movimento, ok? Então o bloco está deslizando sobre esse plano inclinado, o bloco está em movimento. Se ele está em movimento, vale a segunda lei de Newton. Resultante de forças que atuam em um corpo é igual a massa vezes a aceleração,
Ok, pessoal? Tudo bem? Se ele está em movimento, vale aí a segunda lei de Newton. Agora, tem um ponto importante aqui, né? Ele fala assim, um bloco, né? Quer ver o enunciado aqui, ó? Um bloco não, uma placa retangular com dimensões 1 metro por 0,8 e massa de 4 quilogramas desliza sobre um plano inclinado com velocidade constante de 1 metro por segundo. Pessoal, lembra o seguinte, a aceleração, ela é uma derivada da velocidade, ok? Então, se ele fala que a velocidade é constante, pessoal, quanto vale a derivada de uma constante? A derivada de uma constante não é zero? Então, olha o que acontece aqui, pessoal. Ó, resultante de forças é m vezes a, né? Massa vezes aceleração, seguindo aí a segunda lei de Newton. Então, quer dizer, se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Agora, pessoal, tomem bastante cuidado para não confundir aqui. Porque se ele fala em velocidade constante, estamos falando num movimento retilíneo e uniforme, tá? Se a velocidade é constante, o sistema está em equilíbrio dinâmico. Não é equilíbrio estático, hein, pessoal? É equilíbrio dinâmico. Então, quando eu olho aqui essa resultante de forças igual a zero, por que igual a zero? Porque o sistema está em equilíbrio dinâmico. Olha lá o que acontece, ó. Velocidade constante e aceleração nula, né? M vezes zero vai dar zero. Mas cuidado, pessoal, nesse caso, não é equilíbrio estático, hein? É equilíbrio dinâmico, ok? A placa está descendo, está deslizando sobre o plano inclinado. Tudo bem? Tá? Cuidado para não confundir aí equilíbrio estático com dinâmico, hein? Se fosse estático, ela estaria parada. Não é o caso, ela está descendo, tá? Bom, então, pessoal, o que teremos? Ó, a componente x da força-peso, né, menos a força de cisalhamento, igual a zero. Ou seja, ó, componente x da força-peso igual à força de cisalhamento. Então, nós vimos aqui, né, pessoal, pelo desenho, a componente x da força-peso está com ângulo ou sem ângulo ali no meu diagrama? Olha aí a componente gx, ó. Olha só, está sem ângulo. Ah, se está sem o ângulo, a função aqui da componente é seno, né? Sem seno. Ou seja, gx, g seno de 20. Tudo bem? Força-peso, pessoal, como é que eu calculo a força-peso? Lembrem, a força-peso é dada pelo produto, massa vezes aceleração da gravidade, né? Portanto, ó, a massa 4 quilogramas, aceleração da gravidade 10, seno de 20. Ou seja, pessoal, 4 vezes 10 vezes seno de 20, 13,68, tá? Portanto, pessoal, quando a placa desce aí com a velocidade constante de 1 metro por segundo, surge aí nessa camada de fluido uma força de cisalhamento, ou também chamada de força de resistência viscosa, igual a 13,68 newtons. Tudo bem, pessoal? Então, a placa estará, desculpem, nessa camada de óleo, né, surge aí uma força de cisalhamento equivalente a 13,68 newtons. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ok? Bom, agora, pessoal, o que acontece aqui? Nós precisamos ainda achar a viscosidade absoluta do óleo, né? Então, lembra, ele pediu a força de cisalhamento e a viscosidade absoluta do óleo. A viscosidade absoluta do óleo, nós vamos recorrer à lei de Newton da viscosidade. Tudo bem? Nós vamos ter que recorrer aí à lei de Newton da viscosidade.
Agora, pessoal, lembre o seguinte, pela lei de Newton da viscosidade, nós temos que a tensão de cisalhamento ela é igual a viscosidade absoluta vezes a velocidade da placa móvel, dividido pela área, né? Dividido pela espessura da camada de fluido. Tudo bem? Então, pessoal, para chegar na viscosidade absoluta, nós precisamos da tensão de cisalhamento, né? Agora, a tensão de cisalhamento, ela também pode ser dada pela razão entre a força de cisalhamento e a área de contato. Agora, pessoal, vamos dar uma olhada, deixa eu só voltar aqui no enunciado rapidinho, só para nós vermos aqui, analisarmos a área de contato. Observe o seguinte aqui, pessoal, quando ele fala aqui, ó, uma placa retangular com dimensões 1 metro por 0,8 metros, então quer dizer, a face dessa placa, ela é retangular, né? Ela tem aqui, ó, lado de 1 metro por 0,8 metros, tá bom? Então, pessoal, aqui no cálculo, né, da área de contato, o que nós teremos que fazer? Qual é a área de contato? Como o formato aqui é retangular, lembrem, é lado vezes lado, né? Então, a área de contato será quanto aqui, ó? 1 metro vezes 0,8 metros. Tudo bem, pessoal? Ok? Tá? Então, ó, na hora de nós calcularmos aqui, ó, a área de contato, tá? Então, como é que nós vamos fazer, ó? A força de cisalhamento, 13,68, dividido por 1 vezes 0,8, né? Essa é a área, né? Lado vezes lado, tá bom? Ou seja, ó, 1 vezes 0,8 é 0,8, portanto, pessoal, a placa, né? Quando a placa se move aí com a velocidade constante de 1 metro por segundo, então surge aí nessa camada de fluido uma tensão de cisalhamento equivalente a 17,1 newtons por metro quadrado. Tudo bem? Agora sim, pessoal, ó, temos a tensão de cisalhamento, temos a velocidade da placa, que foi dada, 1 metro por segundo, temos a espessura da camada de fluido, que também foi dada, né? 1 milímetro. Agora dá para achar a viscosidade absoluta. Olha aí, pessoal, pela lei de Newton da viscosidade, né? Tensão de cisalhamento é igual a viscosidade absoluta, né? Vezes, lembrem que esse V0 é a velocidade da placa móvel e o epsilon é a espessura da camada de fluido. Tudo bem? Olha lá. Pessoal, como nós queremos a viscosidade absoluta, eu vou isolar aqui, ó. Aí o epsilon estava dividido, né? Passei para o outro lado aqui multiplicando, tá? Então vai ficar, ó, tensão de cisalhamento vezes epsilon dividido por V0 igual a viscosidade absoluta, tá? Ó, pessoal, a tensão de cisalhamento 17,1, a espessura, pessoal, lembrem, 1 milímetro. Lembrem que milímetro é um submúltiplo do metro, né? Então, 1 metro, 1000 milímetros. Se eu tenho um valor em milímetro, quero ele em metro, pego esse valor em milímetro, divido ele por 1000. Tenho ele aqui em metro, ó. Então, 17,1 vezes 0,001, dividido pela velocidade, né? Ele deu lá 1 metro por segundo. Tudo bem? Ou seja, pessoal, portanto, ó, a viscosidade absoluta desse óleo é de 0,0171 newton vezes segundo por metro quadrado, tá? Portanto, pessoal, quando a placa ela desce ali com uma velocidade constante de 1 metro por segundo, o fluido fica submetido aí a uma força de cisalhamento equivalente a 13,68 newtons, e esse óleo ele tem uma viscosidade absoluta de 0,0171 newton vezes segundo por metro quadrado. Tudo bem, pessoal?
Renan, provavelmente sim. Renan me pergunta se vai ter tarefa. Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento da aula hoje, Renan, mas provavelmente sim, tá? Tudo bem? Uhum. Tudo bem aqui, pessoal? Dúvida? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Com análise de forças? Legal? Aplicação aqui da lei de Newton da viscosidade, tensão de cisalhamento, tudo bem? Uhum. Ok? A tensão de cisalhamento, ela saiu daqui, ó, Sueli. Ela saiu da razão. Entenda, Sueli, que a tensão de cisalhamento, nós temos duas maneiras de encontrar, tá, pessoal? Ó, gravem bem essas duas fórmulas, ó. Lembrem, a tensão de cisalhamento, ela pode ser dada pela razão. Força de cisalhamento dividido por área, tudo bem, Sueli? Então, ela saiu daqui, ó. Força de cisalhamento dividido por área, ou nós podemos achar através da lei de Newton da viscosidade, né? Tensão de cisalhamento, a viscosidade absoluta, né? Vezes a velocidade sobre epsilon. Tudo bem, Sueli? Então você tem essas duas fórmulas. Nesse caso, como nós conhecíamos a força de cisalhamento, tá? E ele deu as dimensões da placa, lembra lá no enunciado, ele falou as dimensões da placa, 1 metro por 0,8 metros, tá bom? Então, foi possível, né, aplicar aqui a fórmula para a tensão de cisalhamento, tá? Através da relação força dividido por área. Tudo bem isso ali? Ok? Não, Ivan, nesse caso não, né? O Ivan me pergunta, né, se, por curiosidade, né, por ter um fluido aqui entre os corpos, se a força normal não sofre alguma alteração. Não, lembra, Ivan, que a força normal, ela é uma força de reação. Então, quando você olha lá, deixa eu até voltar lá no plano inclinado, para você entender aqui melhor o que eu vou dizer, ó. Deixa eu voltar lá rapidinho. Ó, lembra que quando você olha, a força normal, ela é uma força de reação. Então, qual é a força que age sobre o plano inclinado? É a força-peso. Tudo bem? Observa que a força-peso, ela é perpendicular para baixo. Tá? Então, desculpem, ela atua na direção vertical, sentido para baixo, tá? Então, observe que é a força-peso que atua sobre o plano inclinado. Na verdade, aqui, a força de reação normal, ela seria equivalente a essa componente Y aqui da força-peso, tá bom? Tudo bem, Ivan? Nesse caso, o fluido, ele acaba não interferindo, tá? Que ela é uma reação à força-peso, tá bom? Eduardo, o Eduardo me pergunta, né, se a força de cisalhamento seria a força de atrito. Entende, Eduardo, que aqui não tem atrito interno, tá? Desculpa, não tem atrito sólido. Você tem um fluido separando a placa do plano inclinado. Essa força de cisalhamento é o atrito entre as camadas internas do fluido. Tudo bem? Tá? Mas não há o atrito sólido. Observe que a placa, ela não entra em contato com o plano inclinado. Tá bom? Ele seria o atrito entre as camadas internas do fluido. Legal? Tudo bem? Então tá bom, pessoal. Tranquilo? Vamos fazer mais um, então? Pessoal, a partir de agora, ó, até agora, nós analisamos os movimentos de translação, né? Nós analisamos as placas. E se for um cilindro, né? No caso de um pistão, no caso do êmbolo, como nós vamos ver agora. Vamos dar uma olhada? Natália, esse 0,001 é o epsilon, ó. É a espessura da camada de fluido. Lembra que
esse epsilon, ele deu no enunciado, ele vale 1 milímetro. Só que aqui, ó, eu não posso trabalhar com a unidade em milímetro, né? Por quê? Se você olhar, o 17,1 é a tensão de cisalhamento. Ela está em Newton por metro quadrado. Então, a espessura tem que estar em metro. Tudo bem? Lembra, 1 milímetro, se eu quero em metro, lembra que 1 metro é igual a 1000 milímetros. Se eu tenho um valor em milímetro, quero ele em metro, pego esse valor em milímetro, divido por 1000, eu tenho ele em metro. Tudo bem? Então, esse 0,001 aqui seria o epsilon, a espessura da camada de fluido, tá? O epsilon é igual a 1 milímetro, que é igual a 0,001 metro. Tudo bem? Tá ok, Natália? Por nada. Tudo bem? Pessoal, vamos lá? Vamos pegar aqui o exercício 3, ó, página 21 da apostila de fenômenos de transporte. Vamos dar uma olhada aqui no enunciado, ó. Deixa eu pegar aqui para ler. Ó, pessoal, o exercício 3, então ele diz assim: um êmbolo de massa 5 quilogramas move-se devido à ação da gravidade, como demonstrado a seguir no interior de um cilindro. O diâmetro do êmbolo é de 300 milímetros, e o espaço entre o êmbolo e o cilindro é preenchido com óleo de espessura 0,2 milímetros, de viscosidade absoluta 0,8 newton vezes segundo por metro quadrado. Sabendo que o perfil de velocidade é linear, determine a velocidade de descida do êmbolo. Daí ele pede para adotar aí G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Pessoal, então vamos lá. Ele forneceu aqui o desenho, né? Aonde nós temos aqui, ó, essa parte mais clara aqui, pessoal, seria, imaginem como se fosse a camisa, né? Você tem ali o pistão deslizando ali dentro do cilindro, né? E você tem aqui a camisa, né? Tudo bem? Então, essa parte é que está no plano, né, pessoal? Não dá para ver aquele formato circular. Mas observem que aqui, né, é o formato de um cilindro, né? Imagine lá no motor, por exemplo, pessoal, você teria ali a camisa, né? Seria essa parte mais clara. Essa parte aqui, pessoal, é o óleo, né? A espessura aqui é a camada de fluido, tudo bem? E o êmbolo, ele seria lá o pistão, né? Se deslocando aqui no interior dessa camisa. Tudo bem? Só para pegar um exemplo, para ficar melhor para vocês enxergarem o que está acontecendo aqui. É que aqui o desenho está no plano, né, pessoal? Então, a gente acaba não enxergando aquele formato circular, né? Não tem a cota aqui, tudo bem? Mas, ó, eu coloquei aqui do lado para vocês enxergarem melhor o formato desse êmbolo, o formato dessa camisa aqui. Tudo bem? Tá? Então, pessoal, ele fala assim, o êmbolo é esse elemento que está se movendo aqui dentro, né? Ele pode ir para baixo, para cima, vai depender aí da força, né? Então, ele fala assim, ó, um êmbolo de massa 5 quilogramas move-se devido à ação da gravidade. Se ele fala devido à ação da gravidade, é devido à ação da força-peso, né, pessoal? Lembrem que a força-peso sempre direção vertical, sentido para baixo. Então, esse êmbolo, a tendência é ele descer aqui dentro, né? Conforme descrito a seguir no interior de um cilindro. Tudo bem? O diâmetro do êmbolo é de 300 milímetros. Então, esse nosso êmbolo aqui, ó, ele tem um diâmetro, né? Se nós olharmos aqui, ele tem um diâmetro de 300 milímetros, tá? E o espaço entre o êmbolo e o cilindro é preenchido com óleo de espessura 0,2 milímetros, né? Então, a espessura da camada de fluido, 0,2 milímetros. E ele diz que a viscosidade absoluta aí desse óleo é de 0,8 newton vezes segundo por metro quadrado, né? Aí ele diz, sabendo que o perfil linear
determine a velocidade de descida desse êmbolo, né? Aí o êmbolo aqui, ó, pessoal, ele tem uma altura aqui, ó, de 400 milímetros, né? Então ele teria aqui, ó, pessoal, se nós olharmos o desenho aqui desse êmbolo, ó, ele teria aqui o diâmetro de 300 milímetros, né? E esse L aqui, ó, que é a altura desse êmbolo, seria de 400 milímetros, né? Então esse L aqui igual a 400 milímetros, tá? Bom, pessoal, então ele pede aí a velocidade de descida. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, dá para aplicar a simplificação prática, né? Vamos ter que recorrer à lei de Newton da viscosidade, não tem jeito, né? Se tem aí o óleo, o lubrificante, nós teremos que recorrer aí à lei de Newton da viscosidade, tá? Então, o que nós temos? Ó, pela lei de Newton da viscosidade, tensão de cisalhamento, ela é igual ao produto, né? Viscosidade absoluta, né? Vezes a velocidade sobre a espessura da camada de fluido, tá? O Pedro me pergunta, né? Sempre vamos recorrer à lei de Newton? Sim, Pedro, sempre que tiver esse efeito aqui do cisalhamento, aqui na camada de fluido, nós vamos recorrer à lei de Newton da viscosidade, tá bom? Tudo bem? Pessoal, eu coloquei aqui pelo seguinte, nós vamos precisar trabalhar com a área, né? Agora, se nós olharmos aqui, pessoal, qual é a parte do cilindro que está em contato com o óleo, que está em contato com o fluido? Olha lá, se nós olharmos, quando o cilindro ele desce aqui, desculpem, quando o êmbolo ele desce no interior desse cilindro, qual é a parte do êmbolo que está em contato, pessoal, com o fluido? Se nós olharmos, a parte do êmbolo em contato com o óleo, né, é o quê? A superfície lateral desse êmbolo, né? Então, se o êmbolo ele fala em diâmetro, então ele tem o formato aqui do cilindro, né? Então, observem, pessoal, que a parte do êmbolo que está em contato com o fluido é a lateral, tá? Então, se nós aplicarmos a tensão de cisalhamento igual força de cisalhamento sobre a área, qual é a área do êmbolo em contato com o fluido? É a área da superfície lateral desse cilindro. Legal? Agora, pessoal, vamos entender aqui como é que eu calculo a área da superfície lateral de um cilindro. Ó, é 2 vezes π vezes R vezes L. Por quê, pessoal? Vamos olhar para essa figura e entender aqui por que a área lateral de um cilindro é 2 vezes π vezes R vezes L, né? Pessoal, imaginem aqui, ó, nós temos aqui o cilindro, ok? E aí, o que nós fizemos aqui, ó? Nós vamos planificar esse cilindro. Tudo bem? Ó, nós vamos planificar esse cilindro. Tudo bem? Então, pessoal, quando você planifica o cilindro, né? Imagine a lata, por exemplo, quando você pega lá a lata, né? Se eu cortar ali e planificar aquela lata, como é que fica aqui o formato? Olha o formato aqui, pessoal. O formato é o quê? Um retângulo, não é isso? Onde a altura desse retângulo seria dada aqui por essa cota L. E, pessoal, o comprimento aqui desse retângulo seria a base, né? Como é que eu acharia o comprimento aqui dessa base? Ela seria dada pelo perímetro aqui, ó, dessa circunferência, não é isso? Não é o comprimento? Seria dado aqui pelo perímetro dessa circunferência. Como é que eu calculo, pessoal, o comprimento ou o perímetro dessa circunferência? Ó, é 2 vezes π vezes R. Não é isso? O perímetro aqui, ó, o comprimento da circunferência, ó, 2 vezes π
vezes R. Então, pessoal, sempre que nós formos calcular a área da superfície lateral de um cilindro, então entendam que a área da superfície lateral de um cilindro é 2 vezes π vezes R vezes L, ou seja, 2 vezes π vezes o raio vezes a altura ou o comprimento desse cilindro. Tudo bem? Felipe, área lateral do cilindro ou do êmbolo. Felipe, só um detalhe para não confundir vocês aí, aqui eu só estou demonstrando a fórmula, né, definindo aqui a fórmula matemática para se calcular a área lateral de um cilindro qualquer, tá? No nosso caso, nós vamos calcular a área da superfície lateral do êmbolo, tudo bem? É que aqui é assim, sempre que falar, você tem uma peça, ela tem um formato cilíndrico, então, lembrem sempre dessa fórmula, né? A área da superfície lateral de um cilindro é sempre dada por 2 vezes π vezes o raio, vezes a altura ou o comprimento desse cilindro, tá bom? Aqui é só para definir a fórmula, a equação matemática, tá? O desenvolvimento aí da fórmula para se calcular a área da superfície lateral de um cilindro qualquer. Legal, Felipe? No caso do exercício, quem é esse cilindro aqui que nós estamos representando aqui? Será o êmbolo, né? É o êmbolo que nós vamos analisar. Tudo bem? Tá legal, pessoal? Tranquilo? Recordaram aí, pessoal, da área da superfície lateral de um cilindro qualquer? Tudo bem? Então lembrem, 2 vezes π vezes o raio vezes a altura ou o comprimento desse cilindro. Legal? Bom, pessoal, isso posto, dá para ir para a solução aqui do exercício, né? Vamos lá, ó. Deixa eu só organizar minha tela aqui. Vamos lá? Pessoal, então, é o seguinte, quando ele pede a velocidade aí de descida, por que eu estou aplicando a simplificação prática aqui, hein, pessoal? Por que eu não usei aquele mi, dv, dy, hein? Por que eu não estou usando o dv, dy aqui nesse caso? Eu estou usando direto V0 sobre epsilon, hein, pessoal? Por que eu estou fazendo isso, hein? É isso aí, Isabela, perfil linear, perfeito. Que ele falou lá no enunciado que é perfil linear, é isso aí, pessoal, né? Falou em perfil linear, lembrem, pessoal, falou perfil linear, não perde tempo, tá? Aplica a simplificação prática. Então, pela simplificação prática, nós temos tensão de cisalhamento é igual a viscosidade absoluta vezes a velocidade sobre a espessura da camada de fluido, tá bom? Ou seja, ó, tensão de cisalhamento vezes a espessura é igual a viscosidade absoluta vezes a velocidade. Pessoal, como nós queremos a velocidade, então eu isolei aqui, ó. Então nós ficamos, ó, tensão de cisalhamento vezes a espessura dividido pela viscosidade absoluta do fluido. Pessoal, eu vou parar aqui por enquanto, né, chamar aqui de equação 1, por quê? Não temos a tensão de cisalhamento, né, e não temos a velocidade. Então, temos duas incógnitas em uma equação, né? Quem são as incógnitas? A tensão de cisalhamento e a velocidade. Então, a equação 1 travou aqui, né, pessoal? Não dá para andar mais com essa equação. O que dá para fazer aí, hein, pessoal? Para resolver esse impasse, hein? Vamos lá, ó. Pessoal, lembrem que nós temos aqui uma outra fórmula, né, para se calcular a tensão de cisalhamento, né, que é a seguinte, ó, tensão de cisalhamento é igual a razão, força de cisalhamento dividido pela área, ok? Ou seja, ó, nós não temos a força de cisalhamento e não temos a área também. Puxa vida, pessoal, tá complicado, hein? Cada passo que nós tentamos aqui bloqueia, né? Mas vamos lá. Pessoal, pela segunda lei de Newton, o que nós temos? Ó, que a resultante de forças é igual ao produto, massa vezes aceleração. De novo, pessoal, por que eu estou aplicando a segunda lei de Newton?
porque ele está em movimento. Se ele está em movimento, vale a segunda lei de Newton, resultante de forças igual a massa vezes aceleração. Tudo bem? Sim, Juan, nós vamos ter que calcular a área sim, tá bom? Mas, de qualquer maneira, precisamos da força também, tá, Juan? Vamos calcular, já que aqui no slide a sequência está pela força, tá bom? Mas vamos ter que calcular a área também, Juan. Tá bom? Ó, pessoal, como a velocidade é constante, né? Então, temos aí aceleração igual a zero, tá? Então, resultante de forças é m vezes a, né? Ó, velocidade constante, aceleração igual a zero. Então, lembrem, pessoal, de novo, hein? Cuidado para não confundir, pessoal, sempre, hein? Estamos falando aqui sempre do equilíbrio dinâmico, hein? Tudo bem? Olha aí, pessoal, então nós teremos, ó, força de cisalhamento, né, atuando aí em sentido contrário à força-peso, né? Então, ó, a força-peso, ela atua, né, esse cilindro aqui para baixo, né, a força-peso, ela é sempre vertical, sentido para baixo, então surge aqui no contato do êmbolo com essa camada de fluido a chamada força de cisalhamento ou força de resistência viscosa, né? Então, o que nós teremos? Lembrem, pessoal, se ele desce aqui com a velocidade constante, né? Resultante de força zero, mas lembrem que é equilíbrio dinâmico, não é estático, tá? Tudo bem? Tá? Ou seja, ó, nós teremos que a força de cisalhamento igual ao peso aqui do êmbolo, tá? Harrison, sempre que falar em velocidade constante, tá, Harrison? Aí é equilíbrio dinâmico, tá bom? Tá? Quando fala lá velocidade linear, na verdade é o perfil, tá? É aquele gráfico, tá bom? Tá legal? Uhum. Olha aí, pessoal, então a força de cisalhamento é a massa do êmbolo, né, vezes a aceleração da gravidade, né? Então, portanto, pessoal, ele está submetido aqui, ó, a uma força de cisalhamento equivalente a 50 newtons. Tudo bem? Agora, pessoal, tendo a força de cisalhamento, nós temos condições aqui de calcular a área, né? E aí voltar na equação 1. Vamos lá, ó. Ó, a área da superfície lateral do cilindro. Como é que eu calculo aqui, pessoal? Olha lá, ó. A área da superfície lateral do cilindro, né? Lembrem lá, nós vimos lá no slide anterior, né? 2 vezes π, vezes o raio, vezes o L, é a altura, né? Do cilindro. Daniel, esse G do êmbolo é o peso, tá? Lembrem, pessoal, aqui em fluidos, para representar a força-peso, nós vamos usar a letra G maiúscula, tá bom? Por que não vamos usar a letra P maiúscula, como vocês estão acostumados? Porque a letra P aqui será usada para pressão, ou a letra P, ela é usada aqui, como nós vimos na aula anterior, como a unidade, né, para viscosidade absoluta. Lembra lá do Poise? Tá bom? Então, a unidade da viscosidade absoluta no sistema CGS, tá? Então, para não confundir, nós utilizamos aqui para representar a força-peso a letra G maiúscula. Tá bom, Daniel? Ok? Então, esse G é o peso do êmbolo, tá? Tudo bem? Tá? Então lembrem, ó, peso, massa vezes aceleração da gravidade, ok? Tudo bem? Ó, pessoal, então, desse modo, vamos lembrar o seguinte, né? 2 vezes π vezes o raio vezes o comprimento. Lembra o seguinte, pessoal, o raio, ele é metade do diâmetro, não é isso? Raio é igual ao diâmetro dividido por 2, tá bom? Então, se o raio é metade do diâmetro,
Vamos lá, ó. O diâmetro desse êmbolo é igual a 300 milímetros, tá bom? Então, se o diâmetro do êmbolo é igual a 300 milímetros, então o raio desse êmbolo, 150 milímetros. Agora lembrem, pessoal, temos que trabalhar com a área em metro quadrado, né? Então, o raio 150 milímetros, lembrem, pessoal, se eu tenho aqui o valor em milímetro, quero ele em metro, pego esse valor em milímetro, divido por 1000, tenho ele em metro. Tudo bem, pessoal? Então, 150 milímetros, 0,15 metros. Legal? Não, Daniel, o 0,2 é a espessura de óleo, tá? Aqui nós estamos calculando a área do êmbolo. Tudo bem? A área de contato. Tá? Esse 0,2 é a espessura do óleo. Ele vai entrar aqui, ó, nesse cálculo final só. Tá bom? Tudo bem? Tá? Aqui, pessoal, ó, o comprimento, né, desse êmbolo, 400 milímetros, tá? Então, 400 milímetros, 0,4 metros, né? 400. Lembrem, pessoal, se eu tenho o valor em milímetro, quero ele em metro, pego esse valor em milímetro, divido por 1000, tenho ele em metros. Tudo bem? Douglas, por que trabalhar em metros, Douglas? Porque, olha aqui, ó, como é que está a viscosidade absoluta? Ó? Newton vezes segundo por metro quadrado. Tá? Como é que ele pede a resposta aqui? Ó? A velocidade, ele quer em metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Então, por isso que eu estou convertendo tudo aqui para metro. Ó? Porque a viscosidade absoluta já está em Newton vezes segundo por metro quadrado, e ele pede a resposta em metro por segundo. Tudo bem? Então, por isso que eu vou trabalhar aqui tanto com raio quanto com comprimento em metros. Tá bom, pessoal? Tá legal? Entendeu? Então, vamos lá, ó. Então, o comprimento L, 0,4 metros, ok? Portanto, pessoal, o que nós teremos, ó? A área lateral, né? 2 vezes π vezes R vezes L, então 2 vezes π, o raio 0,15 metros, o comprimento L 0,4 metros. Tudo bem? Ou seja, ó, a área lateral, né? 2 vezes π vezes 0,15 vezes 0,4, 0,377 metros ao quadrado. Tudo bem? Essa seria aqui a área, né, da superfície lateral aí desse êmbolo. Legal? Agora, pessoal, tendo a área e tendo a força de cisalhamento, dá para calcular a tensão de cisalhamento. Olha lá, ó, a tensão de cisalhamento, ela é o quê? Ó, a força de cisalhamento dividido pela área de contato, né? Então, 50 dividido aí por 0,377, né? Então, pessoal, ó, quando esse êmbolo desce aí com a velocidade constante, então, o óleo, né, essa camada de óleo aqui, ó, ela fica submetida a uma tensão de cisalhamento equivalente a 132,63 Newton por metro quadrado. Tudo bem? Tá ok? Agora, pessoal, dá para voltar na equação 1, né? Olha lá, ó. Pela equação 1 nós temos, ó, que a velocidade ela pode ser dada aqui por essa equação, né? Ó, tensão de cisalhamento vezes aqui a espessura da camada de fluido dividido pela viscosidade absoluta. Aqui, ó, Daniel, a fórmula da tensão de cisalhamento, cadê onde eu tinha colocado ela aqui, ó? Lembra, Daniel, que nós temos aqui duas equações para calcular a tensão de cisalhamento. Olha aqui, Daniel, ó, você pode achar a tensão de cisalhamento através da simplificação prática da lei de Newton da viscosidade,
Tudo bem? Ó, viscosidade absoluta vezes a velocidade dividido por epsilon, que é a espessura da camada de fluido, tudo bem? Ou ela pode ser dada pela razão, ó, força de cisalhamento dividido pela área. Então, aqui, ó, nós usamos essa primeira fórmula, ó, a primeira não, desculpa, a segunda fórmula. Tensão de cisalhamento é força de cisalhamento dividido pela área de contato, tá? Então, a força aqui era 50 newtons, e a área de contato 0,377 metros ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Ok? Tá? Então, portanto, pessoal, aqui a tensão de cisalhamento nós temos 132,63 newtons por metro quadrado, ok? O que mais nós temos? Ó, o epsilon, a espessura da camada de fluido, ele deu, né, 0,2 milímetros. Agora entenda, pessoal, nós temos que passar isso para metro. Então, se eu tenho o valor em milímetro, vou dividir por 1.000, né? 0,2 dividido por 1.000, daqui, ó, 0,0002 metros, ok? Então, a espessura 0,0002 metros, e a viscosidade absoluta, ela foi dada no enunciado, olha lá, pessoal, ó, é um dado do enunciado, ela está aqui em cima, 0,8 newton vezes segundo por metro quadrado. Tudo bem, pessoal? Então, desse modo, nós temos condições aqui de calcular a velocidade de descida desse êmbolo. Olha lá, ó. Vamos lá, ó. Então, nós teremos, ó, que a velocidade ela será igual a 132,63 vezes 0,0002 dividido por 0,8. Então, esse com uma velocidade de 0,0332 metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Ok? Essa é a velocidade de descida desse êmbolo, ok? Bruno, não. O Bruno me pergunta, né, se a tensão de cisalhamento está sempre oposto à força de cisalhamento. Não, Bruno, não vamos confundir não, tá? Lembra o seguinte, a tensão de cisalhamento, ela é a razão entre a força e a área de contato, né? Então, quando se fala na tensão de cisalhamento, se nós voltarmos aqui, ó, entenda aqui, ó, que a tensão de cisalhamento, ela é a razão entre a força de cisalhamento e a área de contato. Tudo bem? Tá? E lembre que quando você olha só a força de cisalhamento, lembre que a força de cisalhamento é a força que surge devido ao atrito interno, né, entre as camadas de fluido. Da onde que surge esse atrito interno, pessoal? Entendam aqui, ó, por exemplo, o êmbolo está descendo, correto? Aqui nós temos a parede, aqui, vamos supor que fosse o pistão e a camisa aqui, ó, e o pistão se movimentando aqui dentro. Observem que essa parte clara, ela é fixa, ela está parada. Então, a velocidade do escoamento aqui, ó, ela tende a zero, né? Então, a camada, pelo princípio da aderência, a camada de fluido que adere a essa superfície lateral aqui da camisa, ela tende a uma velocidade zero. Já pelo princípio da aderência, a camada de fluido em contato aqui com esse êmbolo, né, que está em movimento, então, essa camada de fluido aqui, em contato com o êmbolo, ela tende a se deslocar com a mesma velocidade do êmbolo, tá? Então, quando você olha aqui, ao longo dessa camada de fluido aqui, ó, você tem, então, a velocidade na seção de escoamento variando desde um valor máximo, que seria aqui junto ao êmbolo, até um valor mínimo, que seria aqui nessa parede, tendendo a zero. Então,
devido a essas camadas de fluido se deslocando com velocidades diferentes, uma deslizando sobre a outra, é que surge esse efeito do cisalhamento. Então, pessoal, entendam que a força de cisalhamento, ela está ligada, né, à força de resistência viscosa, ela vai se opor, né, por quê? Você está quebrando essa ligação molecular, para que ele possa deslizar aqui. A tensão de cisalhamento, aí, ela é a relação entre a intensidade da força de cisalhamento, que surge aqui, ó, no atrito interno entre as camadas do fluido, e a área na qual essa força de cisalhamento está atuando. Tudo bem, pessoal? Então, cuidado para não confundir tensão de cisalhamento com força de cisalhamento. Lembrem, tensão é força sobre área, né? Aí, quando se fala só força, aí você está falando só da intensidade aqui, tá bom? Tudo bem? Legal? Juan, pode colocar em notação científica? Pode, Juan, pode colocar sim. Poderia colocar aí 3,32 vezes 10 a menos 2 metros por segundo, sem nenhum problema. Tá, pessoal? Pode colocar em notação científica sim, tá, Juan? Wesley, sim, terá exercícios, haverão exercícios desse modo. Daniel, aqui nós convertemos para o SI porque a resposta era em metros por segundo, tá? E a viscosidade absoluta estava em Newton vezes segundo por metro quadrado, tá? Por isso que eu trabalhei ali em metros. Tá bom? Tá? Pessoal, esse slide ele tá lá no Teams, tá bom? Se vocês quiserem ir lá agora pegá-lo, tá? Esses slides tá lá. Ele tá lá como aula 4, tá bom, pessoal? Legal? Pessoal, agora vai dar 8h25. Nós vamos fazer um intervalo, então, agora, tá bom? E voltamos 8h45, tá ok? Pessoal, para quem não tem o link, deixa eu passar para vocês aí o link da segunda aula. Ó, ó, 932 3009. Ó, pessoal, para quem está sem o link, ó, esse é o link da segunda aula, tá bom? Então, Alexandre, você pediu para mandar o link da equipe do Teams. Alexandre, faz o seguinte, ó, tenta, deve ter, porque assim, ele gera um convite automático para vocês, tá, Alexandre? Vê se você consegue, Alexandre, se logar com seu e-mail institucional, tá? E aí, quando você vai lá na sua caixa de e-mails, na sua caixa de mensagens, se você olhar do lado esquerdo, assim em cima, tem uns pontos, assim, um monte de pontinhos. Aí, se você clicar ali, ele abre os aplicativos que tem aqui do Office. Tem o Teams, o Excel, o Word, PowerPoint. Aí é só você clicar ali no Teams que ele já vai direcionar aqui para a nossa equipe. Tá bom, Alexandre? Tenta, se você não conseguir, Alexandre, aí você me manda um e-mail com o seu nome, RA, turma, tudo direitinho, que aí eu peço para te cadastrar, tá bom, Alexandre? Se você não conseguir, tá? Tudo bem? Não, por nada, tá bom? Pessoal, então é o seguinte, eu vou só finalizar aqui, e aí 8h45 nós retomamos, tá bom? Tudo bem? Aí nós vamos fazer aí mais exercícios aí envolvendo eixos e cilindros, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal. Uhum.